Olá, tudo bem? O fim do mistério da tentação de Jesus no deserto. Nunca foi um ser demoníaco. É isso mesmo. Fazendo comparações com textos bíblicos, no texto judaico, da Bíblia judaica, nós chegamos à conclusão que nunca foi um ser demoníaco que tentou Jesus no deserto. Nunca foi um ser. A tentação ali ocorreu de uma forma, se ocorreu de uma forma carnal. Os manipuladores daquele texto, aquela fábula, aquele mito que foi colocado ali, eu não vou apontar o dedo para os romanos, porque muita gente colocou as garras nos 4 livros históricos de Jesus. Muita gente. Romano, Constantino, que era um romano também, pai da igreja, muitos aí. Afinal de contas, tem mais de 1000 anos que existe esses escritos aí, né? O Códice Sinaítico, por exemplo, ele é datado até a metade do 4º século. Então você imagine, metade do 4º século. Uns entendem que é o ano 200, outros entendem que é o ano 350. Eu não vou entrar nessa disputa, porque é difícil. Eu só sei que o Códice Sinaítico ele é datado até a metade do 4º século. Então vamos ficar entre o ano 200 e o ano 350. Para mim, tanto faz. Se você colocar que é ano 350, se você colocar que é o ano 200, eu só sei que foi antes do ano 400. Foi antes do 4º século. Foi antes do 4º século. Isso daí nós sabemos. Então muita gente colocou os copistas, né? Porque o livro de Mateus fala de um jeito, o livro de Lucas fala de quase igual, só que o livro de Marcos só tem apenas 2 versículos. Eu vou te mostrar. E nós sabemos que a palavra diabo significa acusador, adversário, traidor, ou seja, é um adjetivo. Nunca foi ser demoníaco. Nós sabemos que a palavra Satanás significa Satã no hebraico. Mesma coisa, adversário, acusador, tanto faz você usar diabolos como Satã, diabo ou Satanás, são adjetivos, nunca foi ser nenhum. Nunca foi ser nenhum. Então, o que interessa é isso. Então eu te convido a ler Mateus capítulo 4, do versículo 1 a 11. Se esse vídeo ficar um pouquinho longo, você assiste ele fracionado. Eu quero ler 2 textos no dicionário Strong e vamos aqui chegar a essa conclusão, porque afinal de contas nós estamos aqui para aprender do Deus Espírito que está em nós. Não estou aqui te mostrando apostila, te mostrando escritos de rodapé de doutor, não. Eu analiso a Bíblia, eu analiso os textos bíblicos, seja ele qual for. Então, no texto da Nova Almeida Atualizada NAA, o subtítulo A Tentação de Jesus. Temos referências em Marcos e Lucas. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então a tentação, os sugestionamentos, a pressão em cima dele foi depois de jejuar 40 dias e 40 noites. E aqui tem uma palavrinha muito interessante. E teve fome. Então a carne, a natureza carnal dele gritava por comida e por água. Porque ele veio num corpo carnal semelhante a nós. Com desejos, emoções, sensações, igual um ser humano normal. Então você imagine uma pessoa ficar 40 dias sem comer e sem beber. Quando eu fazia jejum nessas sinagogas, depois de 24 horas a gente já começava a ver bichinho, ver estrela. Imagine uma semana, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Você acredita que ele fez o jejum? Eu acredito que ele fez isso, porque ele veio para cumprir a lei.
E esses 40 dias foi uma referência aos 40 dias que os israelitas ficaram no deserto. Ficaram 40 anos, mas era uma viagem que era para durar 40 dias. Mas devido à idolatria, desobediência, à incredulidade, foi prolongada para 40 anos. E não alcançaram a terra que manava leite e mel. Não sei da história, eu acho que só Josué, eu sei, eu não fui. Parece que só foi um que viu lá. Moisés viu de longe a terra que manava leite e mel, mas ele não alcançou. Então isso aqui foi aquela situação no deserto, foi uma sombra, uma figura para o Salvador que estava vindo. Depois ele veio, fez esse jejum, 40 dias, representando os 40 anos de deserto que os israelitas ficou. Afinal de contas, Jesus veio para os perdidos da casa de Israel. Jesus era da tribo de Judá. Jesus era um judeu. Então, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Tá. Então, o tentador aproximou-se, disse a Jesus. Então o tentador aproximando-se, disse. Veja, aproximando-se, entende-se que era uma pessoa. Porque se fosse o espírito, falaria na consciência dele. Não se aproximaria coisíssima nenhuma. Entende-se aqui que era uma pessoa. Então o tentador aproximando, depois eu vou ler no texto judaico, você vai ver a diferença. Então o tentador aproximando-se disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Olha aqui o que eu vou te mostrar, o mistério desse versículo aqui. Olha que interessante. Então esse tentador, ele não poderia ser um espírito. Por que ele não poderia ser um espírito? Por que ele não poderia? Veja o que está em Marcos capítulo 3, versículo 7 ao 12. Aqui já quebra. Se você quiser parar de assistir o vídeo, aqui você já vai saber das coisas. Marcos capítulo 3, versículo 7 ao 12. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. 11. Também os espíritos imundos, quando o ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Lucas capítulo 4, versículo 40 ao 41. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: você é o Filho de Deus! Exclamação! Eles gritavam afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Nunca foi um ser do mal. Essa história do deserto é uma mentira. Isso é uma fraude. A religião é uma desgraça. A religião é uma peste. A religião é mentira. Esses cães, esses ladrões, mercenários, filho de uma égua, nunca foi um ser, e eles pregam há mais de 1000 anos
nesses casebres, nessas choupanas de Satanás. Sinagogas de Satanás, como Jesus disse. Enganando o povo, mentindo para o povo. Contando essa fábula, contando esse mito. Que Jesus foi tentado pelo diabo. E esse diabo tinha chifre, soltava fogo pelo rabo. Mentirosos, safados, cães. Os espíritos que manifestavam nas pessoas, está lá em Deuteronômio 28, 28. Os espíritos imundos foi uma maldição sobre os israelitas que não cumprissem as leis. Os demônios, os daimons, aqueles espíritos foram enviados por Deus, os mesmos espíritos que são enviados dentro desses terreiros de macumba, de feitiçaria, do voodoo, que ficam enganando as pessoas. O mesmo espírito que atuava na mente de João de Deus, Chico Xavier. Os mesmos demônios que manifestam esses lixos que eu não quero falar o nome. Do morcegão, do chapelão, do mala cheia. Nesses tempos pentecostais, neopentecostais. São espíritos imundos. Porque esses idiotas, desses religiosos, esses cretinos, vivem Moisés. Eles estão debaixo das maldições, das mesmas maldições que os judeus estavam antes da cruz. E as maldições permanecem até o dia de hoje. Porque eles vivem Moisés. Eles querem ser iguais aos judeus. Os judeus foram julgados no ano 70. Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. E os judeus não aprendem isso. E os gentios que estão dentro dessas porcarias chamadas igreja, os prosélitos, praticam obras de Moisés. Por isso que há essas manifestações nesses locais de sacrifício, nesses altares locais de sacrifício, o Velho Testamento. Porque estão todos debaixo das maldições de Deuteronômio 28. Os espíritos imundos que manifestavam nas pessoas no Gadareno, todos, sabia que Jesus era filho de Deus. E o espírito tal do diabo do deserto, se você é filho de Deus, que conversa é essa? Quer dizer que ali era diferente? A seguir, Jesus foi levado pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo? Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Então esse tentador, segundo essa desgraça dessa religião, esse tentador que eles falam que é um satanás, que é um anjo caído, ele não sabia. Os espíritos imundos sabiam. Agora o tal do tentador é que não sabia? Olha lá em Deuteronômio 28, não tinha nem separado isso aqui. Deuteronômio 28, 28. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Leia depois do versículo 15 em diante. Do versículo 1 ao 14, bênçãos para os judeus. E do 15 em diante, maldições para os que não cumprissem 613 itens das leis mosaicas. E chegava aqui no versículo 28, aqui estão os espíritos imundos, para perturbar o espírito dos judeus. E esses mesmos espíritos, que o fim foi lá no ano 70, o fim deles foi lá no juízo, como está em Zacarias 13, 2. Mas por que eles permanecem? Porque essa porcaria dessa religião não deu crédito ao juízo do ano 70, não deu crédito ao dia do Senhor, Apocalipse 1:10, não deu crédito que o templo de Deus é espiritual e não terreno. E por esse motivo está a manifestação dos mesmos espíritos imundos nos dias de Yeshua, de Jesus, está dentro dessas sinagogas. Só manifesta dentro das sinagogas. Porque é lá que está a fraude, lá que está a mentira, lá que está as trevas. As trevas não estão no boteco, as trevas não estão na boate.
Na boate está as transgressões carnais. As trevas estão dentro de um lugar chamado igreja. A escuridão, as maldições, a sentença, o juízo está dentro dessas chamadas igrejas. O Senhor os ferirá com loucura. É o que você vê por aí. Essa crentaiada, muitos deles são loucos. Vê demônio em tudo. Vê pombagira, vê tranca-rua. Vê tudo. O Deus deles é um Deus que tem medo de passar numa encruzilhada. A fé que eles têm é um Deus que não protege eles de uma encruzilhada. Deixa eu passar num lugar desse, ver uma notona de um azulzão, uma garopa, para ver se eu não compro tudo de sorvete. Esse calor. E pica o pé ainda naquelas velas. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Meu irmão, as maldições estão dentro dessas chamadas igrejas, porque eles vivem Moisés. Os judeus sofrem. Os judeus de vez em quando estão levando uma disciplinada dessa daí que você está vendo por aí, por causa disso. Porque eles não obedeceram, eles não reconheceram quando Deus esteve aqui, esteve lá em Jerusalém. Lá em Lucas 19, Jesus disse: vocês não reconheceram quando Deus esteve com vocês? Aí muitos ficam com umas conversas, eu não vou nem falar, não. Que esses espíritos não existiam, que não... Claro que existiu, foi maldição. Quando você chegar dentro de uma sinagoga dessa que você vê manifestado em cima daquele local de sacrifício, é os mesmos espíritos que manifestavam nos dias do Gadareno. São os 7 espíritos que saiu de Maria Madalena. É a mesma porcaria. São espíritos enviados por Deus, como uma forma de maldição, de castigo em cima desses religiosos. Principalmente os pentecostais. Dentro das feitiçarias. Por isso que eles ficam comendo vômito, comem comida estragada, fica no roncó 21 dias, fica sendo catulado, fica sendo humilhado, comendo comida podre. Porque eles têm que passar por isso, porque eles são tratados pior que uns cachorros. Porque eles estão blasfemando, profanando e desprezando o juízo de Deus. Por isso que eles são humilhados dentro desses terreiros. A vida deles não é boa, não. Eles vivem debaixo do chicote de Deus espiritual. Os escritos estão aí, meu irmão, para mostrar a verdade para cada um. Mas o religioso, ele é tão cabeça de bagre, preguiçoso, que ele não lê. Ele lê um mantra que o líder dele quer que ele lê. Para fazer a cabeça do idiota, para ele dar tudo que ele tem. Para ele ser escravizado. Para ele ficar adulando, adorando aquele pregador mentiroso, safado. O câncer da humanidade chama-se teologia. A teologia, ela é o Deus com D minúsculo da religião. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para você não tropece alguma pedra. De novo, ó, se você é filho de Deus, os espíritos imundos sabiam que ele era filho de Deus. Só que esse diabo que a religião maldita, mentirosa, fala que é um ser do mal, não sabia. A religião não fala que esse diabo aqui é um anjo que caiu do céu? E esse anjo não sabia? Por isso que eu sempre cravo. A religião, todas é uma fraude. Ah, mas você vai ser processado, você vai ser preso. Venha!
É. Porque tem argumento na Bíblia. A minha defesa está nos escritos bíblicos. Eu não estou aprendendo de homem nenhum homem está me ensinando, não. Nenhum vídeo que eu vejo aí, eu estou assistindo vídeo para aprender isso aqui, não. É quem está em mim, no meu espírito, é que está me dando esse entendimento. Porque eu estou confessando ele 24 horas por dia. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, se, prostrado, você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos serviu. Agora deixa eu ler isso aqui no texto da Bíblia judaica. Vamos ver aqui. Aqui, ó, Novo Testamento judaico. Vamos ver isso aqui? Então, foi conduzido Yeshua pelo Ruach HaKodesh, eu acho que é Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo acusador. Aí. Aqui sim, pelo acusador. Então, alguém estava que tinha duas perninhas, acusando. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando então o acusador, disse-lhe, se tu és filho de Elohim, manda que estas pedras se tornem pães. Mas Yeshua lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o acusador o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do Beit Hamikdash, do templo. Olha que fantasia, olha que loucura isso aqui. Então o acusador o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo, quer dizer, lá no alto do templo. Como que levou ele no colo? Escada rolante. E disse-lhe, se tu és filho de Elohim, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Yeshua, também está escrito, não tentarás Deus teu Elohim. Novamente, o acusador o levou a um monte muito alto. Isto é, aqui ó, entre colchete, isto é, há uma tentação muito grande. Veja que essa situação não é que foi levado a este monte, foi uma tentação ainda maior. Alguém ali pressionou ele, se é que isso, gente, se é que essa fábula, se é que essa conjectura aqui é real. Eu estou falando meu entendimento pelo que está escrito. Eu estou provando para você, mostrando que esse tal desse ser que a religião fala que é um demônio, não sei o que lá, nunca existiu. Porque este não conhecia Jesus. Já os espíritos imundos, os secretários, conheciam Jesus. É isso que eu estou te mostrando. Replicou, novamente o acusador o levou a um monte muito alto. Isto é, olha aqui, o texto judaico fala, isto é, há uma tentação muito grande. Então não era que isso era real, isso era uma figura de estar levando o acusador, levando ele, ou seja, na verdade era uma tentação muito grande. Isto é, há uma tentação muito grande. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Yeshua, vai-te Satã. Por quê? Diabolos no grego, Satã no hebraico. Todos eles o mesmo adjetivo, acusador, adversário, opositor, traidor, quem é do contra, seu inimigo, são adjetivos. É um adjetivo com diversas ramificações.
Então ordenou-lhe Yeshua, vai-te, Satã. Você vê que mudou de diabolos, de acusador, de tentador, para para Satã. Porque está escrito, a Deus teu Elohim adorarás, e só a ele servirás. Então o acusador, ou então Satã, mesma coisa. Então o acusador o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então entende-se que Jesus, Yeshua, não saiu do deserto. Toda a tentação dele foi carnal. Foi aqui. Ele não, durante os 40 dias, ele não saiu de nenhum instante do deserto. Ele ficou 40 dias no deserto. Quando ele veio de lá, aí o chicote começou a estralar em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas. Por quê? No final, aqui ó. Então o acusador o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então toda essa escrita foi uma fantasia do escritor, porque esse escritor aqui, na verdade, não foi Mateus. Foi uma fantasia do escritor aqui. Pode ter sido um copista, pode ter sido Constantino, pode ter sido um secretário de Constantino, pode ter sido isso. Aí você vai para Marcos, olha como que é simples no texto judaico. Marcos 1, 12 e 13, só 2 versículos. Imediatamente, a Ruach, o Espírito, o impeliu para o deserto. E esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satã. Estava entre as feras e os anjos o serviam. Pronto, 2 versículos. Simples assim. Está no livro de Marcos. Quer dizer que o escritor, que também não foi Marcos, esse escritor aqui, Mateus esqueceu de combinar com esse escritor para falar a mesma coisa. Vamos voltar aqui para a gente ver outra coisa. Voltando. Então, aqui, ó. No início, então, foi conduzido Yeshua pela Ruach HaKodash. Você me desculpa que eu não sei ler português, vou ler essas coisas aqui. Ao deserto para ser tentado pelo acusador. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí veio o quê? Foi acrescentado esses versículos. E no finalzinho, então o acusador o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Em Marcos você vê que só 2 versículos. Imediatamente a Ruach o impeliu para o deserto, e esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satã, que é acusador. Estava entre as feras e os anjos o serviam. Deixa eu ver se aqui tem no dicionário Almeida. Satanás, adversário. Se eu colocar no texto do Strong aqui, ó, Almeida, revista atualizada com o número Strong, quer ver aqui, ó, 13, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Olha aqui, vamos ver aqui, Satanás, no dicionário Strong, deu origem aramaica e relacionada como a fixa tal. Olha aqui, ó, em letras garrafais. Adversário, alguém que se opõe a outro em propósito ou ação. Aí pronto, esse minúsculo aqui, aí foi acrescentado pelos doutores. Ao príncipe dos espíritos maus, o adversário inveterado. Aí para quebrar a perna desses que escreveu, tá vendo que isso aqui é lixo? Isso aqui é lixo. Então esse Satanás aqui não conhecia Jesus. Segundo eles estão falando que ele é o espírito, príncipe dos espíritos maus. Então esse príncipe não conhecia Jesus. Já voltando aqui no texto judaico, aí você vai para Marcos, lá no finalzinho, Marcos 3, vou ler aqui no finalzinho, ó. E os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo, tu és filhos de Elohim. E ele lhes advertia com insistência que não os dessem a conhecer. Aí lá em Lucas 40, 41, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, tu és o filho de Elohim. Ponto final. Ele, porém, os repreendia e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Mashiach. O que significa Mashiach? O Messias.
Fala a verdade. Fala a verdade. Você vai achar isso em apostila? Você vai achar isso na teologia? Você que é um aluno da teologia, você vai achar isso? Que o tal do acusador do diabo, que vocês religiosos, coitado de vocês, vocês aprenderam por causa da porcaria da teologia, por causa do catolicismo também, Constantino, vocês vão achar isso, essa explicação dessa forma tão racional, em livros escritos por doutores, né? Não acha? Claro que não. Claro que não. E se colocar aqui ó, em Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 13, vai ser a mesma coisa de quase igual a Mateus. Vamos ler? Yeshua, pois cheio de Ruach HaKodesh, Espírito Santo, voltou de Yaden, deserto, e era levado pelo Espírito Ruach para dentro do deserto. É isso mesmo, gente? Eu estou tentando ler isso. Será que é isso mesmo? Yeshua, deixa eu ler. Yaden, vamos ver o que isso tem a tradução. Não tem a tradução. Vamos ver o que significa isso aqui. Nova Almeida atualizada. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Tá? É que eu não sei isso aqui. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Então, deixa eu voltar lá. Vamos lá. No texto do Testamento. Yeshua, pois, cheio da Ruach HaKodesh, voltou do Yarden, Jordão, e era levado pelo Espírito para dentro do deserto, para ser tentado pelo acusador durante 40 dias. E naqueles dias não comeu alguma coisa. E terminados eles, teve fome. Veja, gente, 40 dias de fome e de sede. A carne do ser humano grita, ela pula, ela planta bananeira, querendo alguma coisa, vê miragem. Do ser humano com o terceiro, quarto dia já grita. Imagine 40 dias. Disse-lhe então, aí pronto, aí começa a história. Disse-lhe então o acusador: se tu és filho de Elohim, manda a esta pedra que se torne em pão. Você vê que estava ligado com fome? Hã? Disse-lhe então o acusador: se tu és filho de Deus, filho de Elohim, manda a esta pedra que se torne em pão. Então esse acusador não sabia quem era Jesus, diferentemente dos espíritos imundos. E Yeshua, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Elohim. Então Satã, olha aqui ele aqui, o acusador, o adversário, então Satã, levando-o a um lugar elevado, abre aspas, isto é, a uma tentação muito grande. Você vê que é igual ao Mateus? Mostrou-lhe um relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe o acusador: dar-te-ei todo o poder e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Você está vendo que isso aqui é uma fábula, é um mito, sabe? É uma história para enganar os outros, para prender os outros, para aprisionar os outros. Você vê que é uma história? Não tem nada a ver, sem pé e sem cabeça. Respondeu-lhe Yeshua: está escrito, a Deus teu Elohim adorarás, e só a ele servirás. E o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do Beit. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Assim, tendo o acusador acabado toda a sua tentação, retirou-se dele por um tempo. Aí, pronto. Você viu que é mais ou menos a mesma história de Mateus capítulo 4, versículo 11? Esses dois parece que meio que combinou. Já Marcos não. Marcos faltou nessa história. Então pronto, gente. Aqui, o fim do mistério da tentação de Jesus no deserto. Nunca foi um ser demoníaco. Pronto, acabou, já era. Nunca foi. Nunca foi. Eu quero ver um teólogo, um cão guloso, vir aqui no comentário: ah, não, você está errado, porque era um anjo caído, sim. Não tem como você provar isso. Eu provei que os espíritos imundos conheciam Jesus. Sabiam quem ele era. Porque espírito conhece espírito. Já viu aquela brincadeira, aquela história? Boi preto conhece boi preto? Espírito conhece espírito. O reino espiritual, os espíritos imundos foram enviados por Deus.
como forma de maldição sobre os judeus, sobre a desobediência, sobre a incredulidade, sobre a idolatria, sobre tudo. Foi maldições, de Deuteronômio 28. E o que estava ali em Jesus era um espírito. Aquele espírito que estava lá era Deus. Veio na manifestação de filho. Mas só há um Senhor, só há um Deus. Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só há um Deus. Isaías 45, 5 em diante. A trindade de 1 João 5, 7 8 só existe em Bíblias tradicionais. No Código Sinaítico é o sangue, a água e o Espírito. São os três que testemunham na terra. Não tem nada a ver de Pai, Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Isso aí foi acrescentado. Então a maior prova que isso daqui, se ocorreu, foi uma pessoa com duas perninhas. Foi algum fariseu, foi um sumo sacerdote, o líder lá, o seguidor maior de Moisés, pode ter chegado nele e acuado ele. Alguém falou para essa pessoa, falou, ele está lá no deserto jejuando, já faz 40 dias. Aí esse sumo sacerdote, esse de duas perninhas foi lá, esse acusador, esse tentador é alguém, eu posso ser um tentador, eu fico tentando uma pessoa, fuma, bebe. Quantas pessoas já passou pela sua vida que fica tentando você a fazer alguma coisa que você não quer fazer? Então vamos dizer que foi um sumo sacerdote, foi lá onde ele estava, com seus secretários, chegou lá e começou a falar para ele, se você é isso. Pode ter sido esse, se realmente ocorreu essa história, foi alguém que tinha duas perninhas e usava filactérios no braço e na testa, a marca da besta dos judeus. É isso que aconteceu, tá bom? Então eu vou encerrar esta mensagem. O fim do mistério da tentação de Jesus no deserto nunca foi um ser demoníaco. Essa é a minha simples e humilde interpretação desse texto. Eu nunca fiz, eu já gravei alguns vídeos, mas eu nunca tive esse entendimento tão, para mim, profundo dessa forma. E eu espero que você analise, que você tire a prova dos 9. Veja se tem coerência ou não tem coerência o que eu estou falando, conforme escritos bíblicos. Se caso você, como eu achei, essas passagens que os espíritos imundos conheciam Jesus, mas o acusador não conhecia Jesus, se você tiver outra coisa diferente, pode colocar no comentário que vai ajudar a agregar muito ao nosso conhecimento, tá bom? E eu peço que você venha contribuir com esse canal. Não esqueça, dê aquele joinha, comenta, compartilha, se inscreve, ativa esse sininho que tem aí e vamos em frente. Vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento, sem temor do mal, sem temor de religioso, sem temor de processo, sem temor de teólogo, sem temor de pregador. Deixa essas coisas para lá. Fale o que o Espírito de Deus que está em você está colocando na sua mente, conforme escritos bíblicos, não conforme o que eu falo. Não conforme o que fulano fala, não o que você lê em apostila ou o que você lê em rodapé de Bíblia, não. O entendimento tem que ser dos escritos bíblicos. Aí sim, se você tiver entendimento dos escritos bíblicos, aí é o Espírito de Deus que está falando na sua mente. Agora, se você copiar o que eu estou falando, copiar o que fulano está falando, copiar um texto numa apostila ou num rodapé de uma Bíblia, aí não é você. Aí você está plagiando alguma coisa. Não faça isso. Tá bom? E se você não está conseguindo ter essas revelações, esse entendimento, faz igual eu fiz. Chuta o balde, fale em particular, que você quer aprender dele, que você quer aprender do Deus Espírito, do verdadeiro, você não quer aprender com homem nenhum, você vai ver que você vai virar um samurai das Escrituras. Tá bom? Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito e que habita em nosso Espírito permitir. Tchau, tchau. Um beijo no coração.